Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Então, temos aí, olha, a nossa aula de número 7, com o objeto de conhecimento, relações entre os componentes físicos naturais. O detalhamento, nós temos o planeta Terra, movimentos de rotação e translação e suas consequências na paisagem. Vamos falar também sobre as estações do ano, solstícios e equinócios. Então, essa é a nossa aula de número 7. Vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula revendo, sobre a forma do nosso planeta, a forma da Terra. Então, nós temos aí alguns conceitos para a gente chegar aí na parte dos movimentos, de rotação, de translação, conhecer também as estações do ano, as características de cada uma das estações e também falar sobre solstício e equinócio. Então, vamos iniciar a nossa aula. Eu trouxe aí uma imagem para vocês observarem com a forma da Terra, Então, nós temos aí o formato mais aproximado da Terra, que é aí esférica, com superfície irregular, tá bom? E nós temos aí também um achatamento, que a gente pode perceber nas partes dos polos, tá bom, gente? E na região equatorial, que é onde nós temos ali a linha do Equador, nós vamos observar um alargamento nessa região, tá bom? A esse formato damos o nome de geóide. Então, essa imagem que vocês estão observando, isso é um geóide, que é esse formato esférico, da forma mais aproximada do planeta Terra. E é quase impossível perceber aí a sua forma, da própria superfície, certo? Observando esse formato da Terra, aí nós vamos falar sobre os movimentos, que o nosso planeta ele realiza. E aí nós temos o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, vamos observar os movimentos da Terra. Ela faz, além, da rotação, da translação, outros movimentos também são realizados pelo planeta Terra, gente. Então, nós temos aí o movimento de rotação, o conceito para a gente relembrar, que é a Terra girando em torno, ou ao redor de si mesma também. Esse movimento é o de rotação, gente. O movimento de translação, a Terra, ela gira ali ao redor do Sol, tá bom? Então, aqui nós temos o conceito para vocês de translação. E o que esses movimentos, eles vão impactar aí no nosso planeta? Nós temos a influência direta no dia e na noite. Qual é esse movimento? É o movimento de rotação. A influência também na questão do clima, nas características climáticas de cada local e também a modificação aí das paisagens. São algumas das consequências e são esses os dois principais movimentos que a Terra realiza. O movimento de rotação, ele gira em torno de um eixo imaginário, tá bom? Aí do sentido oeste para leste, tá bom? A duração, nós temos aí uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Inclusive, quando nós falamos, sobre os fusos horários, nós relembramos também esse conceito de movimento de rotação, E aí, nós consideramos, o dia como 24 horas, com 24 horas, Então, foi convencionado dessa forma. Esses quase 4 minutos, a gente tem aí 3 minutos e alguns segundos. Todos os dias, é como se sobrassem ali um pouquinho desse total de 24 horas. E aí nós vamos ter o ano bissexto, que a gente acrescenta um dia ali a cada 4 anos no ano bissexto em fevereiro. E aqui nós temos a velocidade aproximada aí desse movimento, de 1.675 km por hora. Vamos observar agora a imagem para a gente entender um pouco desse eixo do nosso planeta, Então, a Terra, em determinadas épocas do ano, ela fica levemente inclinada e isso vai dar origem aí, o
que a gente vai ver mais à frente, do equinócio e do solstício, né? Como vocês podem observar aí na imagem, uma parte do nosso planeta, que fica mais nas partes extremas, né, do Polo Norte e Polo Sul, ela vai receber uma maior incidência de raios solares em uma época do ano. Aí a gente vai ver isso mais lá à frente, tá bom? E aí a Terra, com esse eixo imaginário, né, que a gente observa, que está aí levemente inclinado, a Terra vai realizando esse movimento, tá bom? E aí nós temos os raios solares iluminando uma faixa do planeta, né, que nós convencionamos a chamar de dia, e a outra parte de noite. Aí nós temos também, ainda na inclinação do eixo da Terra, o plano da órbita, né, que nós verificamos aí, ela é elíptica, vamos observar. E aí nós temos o eixo da rotação da Terra, né, que ele é levemente inclinado, como a gente observou. E essa inclinação em algumas épocas do ano que vão dar aí origem aos solstícios e equinócios, tá bom? E aí nós temos a inclinação do eixo da Terra, né, de 23 graus e 27 minutos em relação ali ao plano da órbita. Isso daí para a gente entender um pouco mais sobre esses movimentos que ocorrem e as suas consequências, né, no nosso cotidiano. Vamos observar agora as consequências. Nós temos aí diferentes quantidades de insolação, né? Então, uma faixa do planeta, principalmente essa área que está mais próxima à região equatorial, né, próximo da linha do Equador, que é onde nós vamos receber uma maior quantidade de raios solares, né? Como a gente pode observar aqui na imagem, tá bom? Então, nessa região, deixa eu só ajeitar aqui a setinha, aqui nessa região da linha do Equador, tá bom? E aí a gente observa também, né, nesses movimentos que a Terra vai realizar, recebendo ou não mais raios solares em uma época do ano, nós vamos observar também mais à frente a mudança das estações do ano, né? Então, aquelas regiões que vão receber uma menor quantidade de raios solares, dependendo dessa inclinação, do momento em que a Terra vai realizando esses movimentos, né, principalmente de rotação e translação, a gente vai ter ali a alternância das estações do ano. Aí nós temos as consequências dessa inclinação, né, que a gente observou, a determinação das estações do ano, diferentes quantidades de insolação, né, que foi o que eu acabei de explicar aí para vocês. Então, a gente vai perceber essas mudanças aí, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tá bom? Então, nos dois hemisférios nós vamos notar aí essas diferenças. A determinação das estações do ano. E quando nós temos ali verão em um hemisfério, consequentemente no outro vai ser inverno. E aí nós temos hemisfério norte, verão, hemisfério sul vai estar ali no inverno e vice-versa. Quando é outono, a mesma coisa. Uma vai estar no outono e o outro hemisfério na primavera, tá bom? Temos como consequências também as interferências nas características climáticas, né? Isso vai influenciar diretamente por conta do recebimento desses raios solares e os impactos também nas atividades humanas, né? Então, a gente vai ali, por exemplo, durante, né, a mudança dessas estações, atividades que vão ser mais apropriadas, né? Como as atividades aqui da agricultura, do setor primário, né? As atividades da pecuária, as atividades de transporte, de lazer, entre outras atividades, né? Se você vai viajar, qual é a estação do ano? Ah, eu quero ir para a Europa, mas eu gosto do frio ou eu não gosto? Isso também tem essa interferência, né? Se eu gosto do frio, eu vou conhecer ali os países da Europa no período do inverno. Ah, eu não gosto do frio, quero conhecer ali os países europeus durante o verão ou na estação das primaveras, né? Da primavera, que fica muito bonito. Ah, mas eu já gosto mais do outono. E isso interfere nessa questão do lazer, de viagem, entre outras questões do nosso cotidiano. Nós temos as consequências ainda dessa inclinação. Observamos aí a iluminação desigual, né, do nosso planeta, que vai resultar na existência no que nós chamamos de zonas térmicas ou zonas climáticas. Lembra lá das zonas temperadas do norte, zona temperada do sul, zona equatorial, né, ou intertropical ou zona tropical. E aí a gente vai observar isso também por conta dessa inclinação aí
do eixo do nosso planeta, tá bom? Então, são uma das outras consequências, né? Nas questões climáticas, nas estações dos dias e noites, na mudança, né, dessas estações de verão, inverno, outono, primavera, entre outras consequências que a gente observa devido a esses movimentos que a Terra vai realizando. E aí nós temos também o movimento aparente do Sol, né? Então, vamos verificar. Aí, a Terra, como nós vimos ali nos movimentos, né, que ela vai realizar, o movimento de rotação da Terra, ele vai ser responsável, gente, pelo que chamamos de movimento aparente do Sol, né? Então, para um observador fixo, o que parece que está acontecendo, né? Por isso que eu coloquei aqui os horários, olha, 7 horas da manhã, meio-dia, né? Quando a gente fala que o Sol está a pino, 17 horas da tarde. E para um observador fixo, né, que está ali parado, parece que é o Sol que está ali se movimentando, né? Mas na verdade não é. Nós temos aqui a Terra realizando esses movimentos que nós acabamos de ver. Ainda no movimento de rotação, a rotação terrestre ela é importante para a manutenção de vida no nosso planeta, né? Imaginem aí se a gente não tivesse, né, esse movimento, né? Esse movimento ele possibilita a alternância de exposição à radiação solar. Se não tivesse esse movimento, nós teríamos uma única faixa da Terra que estaria ali exposta diretamente todos os dias, né, à radiação solar. Mas isso não acontece. Então, nós temos aí essas mudanças com relação a dia e noite, as questões climáticas, entre outros. E aí nós observamos também algumas consequências do movimento de rotação. Nós temos a sucessão dos dias e noite, a criação dos fusos horários, né, que inclusive eu comentei lá com vocês, a cada mudança de faixa, que ela vai se distanciando ali de cada um dos fusos, né, ali dos meridianos, que estão a cada 15 graus, eu aumento ou diminuo 1 hora, né, seja para o lado leste, seja para o lado oeste, tá bom? Então, a criação dos fusos horários e também as diferenças na distribuição da radiação solar pelo planeta, certo? Aí, no movimento de translação, agora a gente já observa uma outra imagem. Nós temos aí na imagem, gente, a Terra realizando esse movimento em torno de quem? Em torno, ao redor do Sol, tá bom, gente? Nós temos aí a Terra realizando esse movimento, né? Ela vai se deslocar. E aí, cada uma dessas faixas do nosso planeta, elas vão receber essa radiação solar e isso vai alternar as estações do ano. Então, a gente nunca vai ter uma mesma estação ali em 2 hemisférios, certo? E aí, a velocidade desse movimento de aproximadamente aí 108.000 quilômetros por hora. O movimento de translação, nós temos a duração de 365 dias. Lembra lá o de rotação? Convencionamos a 24 horas por dia, né? Mas a gente tem um pouco menos. O movimento de translação é o total de 1 ano, 365 dias. E aproximadamente 6 horas. Lembra aquelas horinhas que sobram lá do movimento de rotação? E aí eu vou ter o ano bissexto, né? Aí a cada 4 anos, dessas 6 horas, né? Só você ir somando ou multiplicando, né? 6 vezes 4, tá bom? No total, no final ali de cada ano. Então, vai sobrar essas 6 horinhas e aí a gente tem a cada 4 anos um ano bissexto, né? Se você multiplicar aí 6 vezes 4, a gente vai ter um dia ali de 24 horas, tá bom? E aí nós temos, olha, a cada 4 anos, essas horas, né, essas 6 horas, elas vão formar o que nós chamamos de dia adicional, né, que vai formar ali o ano bissexto, que temos quantos dias? 366 dias, tá bom? Então, é uma das consequências aí do movimento de translação. Ele determina também fenômenos climáticos, né, em diferentes épocas do ano e região aí do nosso planeta. Então, fenômenos que vão acontecer em algumas regiões, né, que vão se diferenciar de acordo com aquela área, com aquela localização. O movimento de translação, nós temos a distribuição desigual, né, de luz e calor do Sol nos 2 hemisférios, né, na parte do hemisfério norte e na parte do hemisfério sul.
Então, ao longo de um ano, isso vai resultar nas 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E cada uma dessas estações, gente, elas vão ser marcadas ali com o início ou do equinócio ou do solstício, tá bom? Então, nós temos aqui equinócio e solstício. Meu Deus, professora, que palavra é essa? Essas palavras aí diferentes, né? Estranhas. Mas, na verdade, gente, elas marcam o início ali de estações do ano. Primavera ou outono, verão ou inverno, né? Que vão se diferenciar em cada um dos hemisférios. Vamos ao equinócio? Aí nós temos, olha, o equinócio é o período do ano em que a Terra ela vai ser iluminada igualmente. Lembra daquele eixo inclinado que eu falei para vocês? Quando nós temos aí o marco do equinócio que ocorre em 21 de março e depois ele vai se repetir lá no dia 23 de setembro, é como se a Terra ela estivesse sendo iluminada de forma igual. Nesses dois hemisférios, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tá bom? Então, a gente tem aí essa diferença com relação à quantidade de horas do dia e da noite, né? Já no solstício, aí nós vamos observar, olha, nesse momento nós temos aí mais umas informações sobre o equinócio. Os dias e as noites, elas possuem a mesma duração. Lembrando que isso ocorre no equinócio, né? Que vai definir também as estações do ano, que nós vamos ver mais à frente. O equinócio, ele ocorre em 2 períodos do ano, né? Em torno de 21 de março, então a gente tem aí na imagem, né? Quando ocorre o equinócio de outono, do hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, nós vamos ter ali o início da primavera, tá bom? Então, é sempre alternando aí entre as estações do ano, ou outono e primavera, verão e inverno, certo? E aí, no dia 23 de setembro, ali mais ou menos em meados de 23 de setembro, vai começar o quê? Ocorre o equinócio de primavera, tá bom? E vamos ter aí mais uma vez a alternância das estações do ano, né? A entrada para uma nova estação. O solstício, temos aí o solstício, é o período em que a Terra ela vai ser iluminada já de forma desigual, gente. E aí nós vamos ter estações relacionadas apenas a verão e a inverno. Então, nós vamos ter o marco do início dessas 2 estações, tá bom? E o que acontece quando estamos no período do solstício? A Terra, ela fica levemente inclinada, realizando o movimento de rotação, o movimento de translação, e aí aquela parte do planeta que está recebendo uma maior quantidade de raios solares, nós vamos ter qual estação? Verão ou inverno? Verão, porque essa parte vai estar recebendo uma maior quantidade de raios solares. Aí as temperaturas vão ficar mais elevadas. A outra faixa que recebe menos, nós vamos ter ali a presença do inverno, certo? Ainda no solstício, nós vimos essa forma desigual, né, de recebimento de raios solares. Acontece em 21 de junho, o solstício de inverno no hemisfério sul e o de verão no hemisfério norte, tá bom? Com dias, aí a gente percebe a duração, né? No equinócio, a gente tem ali duração de dia e de noite de forma igual. Já no solstício, isso ocorre de forma inversa. Os dias menores do que as noites, tá bom? E no dia 21 de dezembro, né? Mais uma vez, a alternância ali das estações do ano, né? Vamos observar o solstício de verão no nosso hemisfério, com as noites menores que os dias, certo? E aí nós temos as estações do ano, para a gente observar, olha, cada estação ela dura aproximadamente ali 3 meses, né? Totalizando 12 meses. Então, 4 vezes 3, 12, tá bom? Primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano, por conta da posição da órbita do nosso planeta, né? Realizando ali o movimento de rotação, de translação, entre outros movimentos, os hemisférios norte e sul sempre estarão com estações opostas, né? Que eu coloquei para vocês. Então, nós temos primavera ou outono, verão ou inverno.
Quando for verão no hemisfério sul, será inverno onde? No hemisfério norte e vice-versa. Em algumas áreas do planeta, né, é mais difícil distinguir essas estações, como é o caso do Brasil, tá bom, gente? A gente não percebe, né, a alternância nessas áreas do planeta que ficam mais próximas aí a essa zona tropical. Então, a gente já não consegue perceber, não é tão perceptível como, por exemplo, nos países que ficam situados nas zonas temperadas, seja ela do norte, seja ela do sul. Lá as estações são bem definidas, né? O verão, o inverno, a primavera ali com as flores florescendo, já no outono elas ficam secas e aí a gente tem ali a alternância de uma nova estação. Aí nós vamos observar agora na nossa imagem, olha, a gente tem a Terra realizando esse movimento em torno do Sol. E aí vocês podem perceber essa inclinação, né, do eixo da Terra e também essa alternância dessas estações do ano, né? Seja ali no período do equinócio ou do solstício, né? Iniciando o verão ou o inverno. E o equinócio, a gente precisa lembrar que ele vai dar início ao outono ou à primavera. Solstício vai ser o solstício vai ser verão ou inverno. Aí a gente tem, olha, 21/12 a 20/3. No hemisfério norte nós temos o inverno, no hemisfério sul o verão, né? No verão nós temos os dias mais quentes e longos, maior tempo de exposição ali aos raios solares, né? A gente percebe as noites mais curtas. E no outono as temperaturas mais amenas, né? Os dias e noites têm a mesma duração e vice-versa, né? Seja para o verão e inverno, outono ou primavera. Vamos dar continuidade aí na animação. 21/3 a 20/6, o hemisfério norte nós temos primavera e no hemisfério sul nós vamos observar o outono, tá bom? E aí a gente tem as características ali do outono e da primavera em cada um dos continentes, tá bom? Em cada um dos hemisférios, em cada um dos países que compõem ali o hemisfério norte e o hemisfério sul. Dando continuidade, aí mais uma vez a Terra realizando o movimento, e aí nós temos 21/6 a 22/9, hemisfério norte verão e hemisfério sul inverno. E aí completa no total de um ano, né, o movimento. Vamos aí mais uma vez observar o movimento. Hemisfério norte, outono, no sul nós vamos ter primavera. Então a Terra ela vai realizando todo esse movimento, lembrando que esse movimento total ele vai acontecer no período de um ano, com a alternância de todas as estações do ano, certo? E aí a gente observa essas características, né, em cada um dos hemisférios, né? Ou seja, em cada um dos países, das cidades que vão compor aí esses hemisférios norte e sul. E aí nós temos as estações do ano no Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas estações e a gente viu lá no início que essas estações elas não são tão percebidas nas zonas que nós chamamos de zona tropical ou zona intertropical, né? Então elas vão ser percebidas aí nos estados que estão mais ali na região sul, que estão próximas de onde? Inseridas ali na zona temperada do sul. Em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente nas áreas serranas, e aí nas regiões norte e nordeste do Brasil, não há essas grandes variações aí que a gente vai perceber nas temperaturas ao longo do ano. E, consequentemente, nós não vamos observar essa alternância, né? A gente vai observar mais nesses estados aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, a gente percebe mais essas estações do ano aí. Outra consequência, gente, que a gente observa também desses movimentos que a Terra vai realizar, né? Nós temos aí um fenômeno oposto, né? Que ocorre quando o Sol ele permanece abaixo do horizonte por um longo tempo, ele é chamado de noite polar, tá bom? Então, o que acontece? Lembra lá aquele movimento que eu mostrei para vocês, da Terra realizando? Movimento de rotação e o movimento de translação, né? Vocês perceberam que aquela parte mais no extremo, no polo norte, no polo sul, nós não temos ali aquela radiação solar muito forte. Então, o que vai acontecer?
por longos meses, essa parte mais aí no Polo Norte ou no Polo Sul, eles não vão receber radiação solar. E aí, por uma quantidade ali de meses, né, de vários meses, eles vão permanecer o tempo inteiro no que chamamos de noite polar, tá bom? Então, esse é o fenômeno oposto, quando o Sol ele permanece abaixo do horizonte. Então, eles não estão recebendo radiação solar, certo? E aí nós temos também, a gente vai olhar agora o que ocorre o inverso, tá bom? Que seria ali quando o dia ele vai permanecer recebendo toda essa radiação solar. Então, por longos meses, a gente vai perceber ali essa parte mais ao extremo, ao norte e ao sul, nós temos ali a presença de apenas o dia. Então, ocorrem as duas situações, certo? Então, essa foi aí a nossa aula sobre os movimentos que a Terra realiza, os movimentos de rotação, os movimentos de translação aí que a gente vai perceber, né? Falamos também sobre a noite polar, entre outros conceitos que nós vimos aí durante a nossa aula, para a gente entender melhor o que acontece com o nosso planeta, né? Os movimentos que a Terra realiza, essa alternância, né, com relação às estações do ano, por que acontece, né? O que acontece com o nosso planeta, onde nós vamos perceber essa alternância nessas estações, né? Então, é justamente por conta desses movimentos que a Terra está ali realizando todos os dias, né? Então, a alternância do dia e da noite, a alternância das estações do ano, ali em cada um dos hemisférios, todos esses movimentos acontecendo. E aí nós vamos olhando, né, e percebendo cada um desses conceitos, né? O equinócio, o solstício. Lembrando que o equinócio, mais uma vez para a gente relembrar, ele vai ali ter a alternância da primavera e do outono, tá bom? Em cada um dos hemisférios da Terra. E o solstício, nós temos ali a alternância do inverno e do verão em cada um dos hemisférios, no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Certo? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.